A Associação Todo Bicho Bom é uma organização da sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como missão promover a proteção e o bem-estar da fauna e a conservação da biodiversidade. Em 2 anos e meio, salvando mais de 300 animais silvestres com reabilitação e soltura natureza de 19 espécies diferentes. A gente tem aqui em Campinas a falta de um órgão muito importante, que é um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. Então a gente não tem esse serviço, né, público. Então a gente começou assim. E aí ao longo dos anos, né, na verdade eu falo a gente, mas foi muito eu nesse trabalho. Eu sou bióloga, sou educadora ambiental, auxiliar veterinária de animais silvestres. Devido ao preconceito, desastres naturais e incêndios florestais, vários bichos ficaram desabrigados e muitas vezes debilitados. Em 3 anos, muitos filhotes de saruês ficaram órfãos. A ONG Todo Bicho Bom já acolheu muitos filhotes órfãos de saruê, o famoso gambá. Eu vinha fazendo esse trabalho voluntário muito assim, de formiguinha, né, de orientar a população e receber também esses animais aqui de alguma forma, né? E aí o saruês é um caso, na verdade, muito especial, mas não é só de Campinas, é do Brasil todo e, na verdade, assim, das Américas. Por quê? Tem essa época agora de julho e agosto, depois de novembro a dezembro, que é o boom da reprodução, principalmente na região sudeste, que é a época mais quente. E aí as mamães, né, eles são marsupiais, na verdade, que nem os cangurus, então a mamãe tem um marsúpio, uma bolsinha aqui na barriga, então ela carrega os filhotinhos que terminam de se desenvolver ali, e depois eles vão nas costas. Então depois, né, eles têm esse processo de 12 dias que a mamãe fica fazendo a gestação desses bebês, eles nascem, eles vão se arrastando por marsúpio e ficam por lá por mais 55 dias. Né? E nesse processo, enquanto eles estão ali crescendo com a mamãe, as mamães estão com muito fome, né? Elas estão perdendo as suas casas nas florestas e elas vão buscar abrigo e comida nas cidades. E é quando acontecem muitos acidentes, então atropelamento, os cachorros principalmente às vezes matam as mães e os filhotes acabam ficando órfãos, né? Ou acabam se machucando. Então tem um boom assim no Brasil, né? Em outros lugares nessa época, de muitos filhotes que ficam órfãos porque as mães acabam morrendo e vítimas de maus tratos também. Né? Culturalmente, os saruês no Brasil, eles são incompreendidos, né? Tem muita desinformação sobre eles, como se fossem animais que transmitem raiva ou que transmitem outras doenças, né? Que trazem mau agouro, que são parentes do rato. E nada disso, são vários mitos, né? Construídos assim historicamente. Então, eles são muitas vítimas de maus tratos. Então, todo esse processo, né, de ter muitos animais perdidos, né, ou machucados, acidentes acontecendo dentro da casa das pessoas, até hoje eu já atendi 2 casos, por exemplo, por conta dessa chuva, os saruezinhos foram levados para a piscina das casas, então foram salvos de afogamento. Então, são diferentes tipos de acidentes que acontecem na zona urbana. E existe uma demanda imensa, que mesmo centros de triagem, se a gente tivesse reabilitação, não dariam conta. Animais solitários só formam casais em época de reprodução, o que ocorre por volta de 3 vezes ao ano, gerando cerca de 10 a 20 filhotes por vez, que nascem prematuros, com cerca de 10 dias de gestação, e que terminam o desenvolvimento agarrados nas mamas e no marsúpio, bolsa no abdômen da mãe. A gente sentiu a necessidade de transformar, formalizar a Todo Bicho Bom numa ONG, numa entidade, porque assim, esse trabalho é todo voluntário, né? E a gente não tem recurso próprio. Então, você tendo uma formalização, um CNPJ, você pode ser reconhecido, como há pouco tempo a gente foi reconhecido como um órgão de utilidade pública no município de Campinas, né? Então, a gente vai buscar parcerias ou participar de editais por conta disso. E também para formalizar mesmo, né? Esse trabalho que a gente tem feito de uma maneira assim tão cheia de paixão, de amor, né? Com bastante dificuldade, com tanta doação de tempo. Mas é isso, então faz 1 ano que a gente conseguiu, agora em dezembro, né, formalizar a ONG e estamos aí na batalha. Eles são animais silvestres, mas muita gente pode pegar e ter a ideia de repente ter um deles em casa. Você acha que isso pode acontecer ou já está acontecendo? Que é pegar um animalzinho silvestre e domesticá-lo?
Então, animais silvestres, né, são animais de vida livre, são animais que nasceram para ser selvagens, para viver na selva, para viver na natureza. Então, inclusive é crime ambiental, né, a gente manter um animal silvestre em casa, por mais fofo que ele seja. Então, assim, acontece mesmo alguns casos de, com o maior amor do mundo, ou com a maior ingenuidade do mundo, a pessoa acaba achando um filhotinho e vai cuidando em casa, vai pegando amor, o bicho também se apega a gente, né? Porque tem uma fase assim que eles podem confundir o ser humano como a própria mãe, é uma fase de aprendizado da espécie, né? E eles vão ficando manso e as pessoas acabam domesticando, mas isso, na verdade, é um crime ambiental, né? Se a gente for ver, é um animal que deveria ser de vida livre. Então, a gente pode apreciar, né, os saruês, como eu já falei, eles estão perdendo muito, né, suas próprias casas, o seu habitat natural, né, a floresta, ó, com esse tanto de queimada que a gente tem, né, tá sendo terrível aqui na região de Campinas mesmo, aqui no Világio, nossa, que situação, né, quanta mata a gente está perdendo, quantos animais estão perdendo suas casas, a urbanização crescendo cada vez mais, a cidade invadindo a floresta. Então, os saruês também estão indo para os quintais das pessoas, então a gente pede para as pessoas apreciarem esses animais, né, se você quiser, no máximo, deixa uma frutinha no alto do muro, né, mas eles vão atrás de frutas. Só que aí também tem esse problema, que se a pessoa tem um cachorro em casa, os cachorros não são amigos dos saruês, é instintivo para eles caçarem os saruês. Então os saruês ficam ativos à noite. Os saruês vão buscar abrigo e comida, principalmente se as mamães estão com os filhotes, né, famintas, no quintal das pessoas. E principalmente à noite. E é quando acontecem muitos acidentes mesmo, assim, com cães, né? Então a gente pede também para as pessoas, sabendo que os cachorros estão latindo, você está vendo o saruê passar pelo seu quintal, prendam esses animais ou até tirem, né? Não deixem a ração exposta para fora à noite, sabendo que um cachorro pode causar um acidente, ou até um gatinho, né, com um filhote. Então tem uma questão problemática aqui também, né, entre animais domésticos e silvestres, e essa ideia também de um animal silvestre se tornar um animal doméstico, né? O ideal é que ele seja feliz em toda a sua plenitude na natureza. Xeretas e de hábitos noturnos. Para evitar acidentes e emergência em casa, uma das dicas da bióloga é não deixar a ração do gato ou cachorro exposta no quintal. A gente sempre orienta isso, porque eles são onívoros, tá? Os saruês, então eles comem de tudo, tá? Eles são super oportunistas. Então, às vezes, eles entram até na casa das pessoas para roubar uma frutinha da cozinha, tá? Então, ração de cachorro e gato também, eles apreciam bastante. Então, para evitar acidentes, se você tem cachorro, a gente pede, guarda a ração de noite, não deixa exposta ali no quintal, porque com certeza algum bichinho vai se alimentar, né? E a gente pensa, é uma coisa boa, sim, mas por outro lado ele pode se acidentar e acabar morrendo ou ficando órfão, tá? Então a gente sugere isso. Mas se você achar algum filhotinho, atenção nos primeiros socorros. Isso é muito importante disseminar essa informação, né? As pessoas não sabem o que fazer se encontra. Primeira coisa é se você ouvir um chorinho, ele faz tipo um chiado, tch, tch, tch. É esse barulhinho. Esse barulhinho significa que é um filhote perdido da mãe. E ele faz esse chiado justamente para ver se a mãe encontra. Mas tem uma coisa interessante da espécie, que parece cruel, mas não é. Mas é coisas da natureza, da evolução. A mãe é uma característica, né, da espécie da mamãe não voltar para pegar o filhote, normalmente. Ela não arrisca. Então, se um filhote se perdeu numa situação de apuro, que ela se sente ameaçada, então, por exemplo, um cachorro, na fuga de um cachorro, um atropelamento, alguém que vem em cima deles, o filhote se perdeu, a mãe foge e não volta para buscar aquele porque ela quer preservar os outros filhotes. Então, ela não arrisca a vida dos outros filhotes por conta de um. Então, normalmente a mãe não vem buscar. Então, mas existem casos, tá? Não é uma coisa 100%. Que a mamãe também volta. Então, assim, mas é quando ela se sente mais segura. Então, normalmente as pessoas falam, deixa aí que vai voltar. A mãe volta para buscar. Então, você fica atento para ver se a mamãe vai voltar para buscar mesmo. Se a mãe tá por perto, aí você pode deixar o filhinho mais perto ali e você se afastar para ela não ter medo de você. Porque os saruês também vê o ser humano como um predador, né? Então, como uma ameaça. Então, ela vai ter medo. Mas, se não, o que a pessoa tem que fazer? Tem que recolher esse filhote. E a gente fala de primeiros socorros, duas coisas muito básicas. Às vezes, as pessoas pensam que é alimentar, né? Mas não é. A primeira coisa é aquecimento.
Então, porque esses filhotes, eles até um certo estágio, eles não produzem o calorzinho do corpo. Então, eles dependem do calor da mamãe deles ou de uma fonte externa de calor, se eles estão órfãos, para se aquecer. Então, a gente pede para as pessoas colocar um paninho quentinho, mas não é suficiente. Coloca uma fonte de calor externo. Então, por exemplo, você pode pegar coisas simples que tem em casa, uma meia velha, encher de arroz cru, colocar no micro-ondas um pouquinho, esquentar e colocar na caixinha junto com ele ali. Porque aquilo é uma fonte de calor, né? E outra coisa que dá para fazer também, simples em casa, uma garrafinha PET ou uma caixinha daquelas de suco ou de leite, de embalagem cartonada, né? De papelão, que tem a rosquinha. Enche de água quente, embrulha num pano, isso, e põe, para não queimar o filhotinho, e põe juntinho na caixinha. Então isso é para você acudir inicial, porque só depois de aquecido ele vai conseguir receber nutrientes ou o que ele precisa. O que ele precisa antes dos nutrientes? Hidratar-se. Porque quando ele tá no marsúpio ali, principalmente se ele for pequenininho ou com a mãe ainda tomando leite, ele tá o tempo todo recebendo a água, né, através do leite também, se hidratando, e ele se desidrata muito rápido. Então mesmo aqui na reabilitação, toda hora a gente tá cuidando, que a gente percebe que tá desidratado, dá pra ver pelo rabinho. Então, a pessoa pode dar o quê? Depois de quentinho, soro caseiro. Soro caseiro é uma maravilha, eu recomendo todo mundo sempre saber fazer ou procurar na internet, ou até ter aquela colherzinha medidora em casa, porque é 2 colherzinhas de açúcar, um tanto de água e um tanto de sal, e você dá morninho pra ele na boquinha. Então, até com uma seringuinha, aquelas de 1 ml, né, de insulina, sem agulha, você pode estar ofertando para eles. Então, essa é a primeira coisa. Então, até a pessoa achar uma segunda ajuda, o saruezinho pode sobreviver um dia inteiro só com soro, tá? E aí depois a gente dá. Às vezes as pessoas vão querer oferecer fruta ou querer oferecer leite, né? Pensando, ele mama. Sim, mas é super importante falar para as pessoas assim, ó, eles têm intolerância à lactose. No leite da mamãe saruê não tem lactose, é uma outra proteína. E a lactose pode fazer muito mal para eles, causar catarata, cegueira, problemas intestinais que eles não conseguem absorver depois, né? Então a gente recomenda as pessoas não darem leite. No máximo leite sem lactose, mas assim, procura ajuda. Não vai fazer qualquer coisa assim de alimentação, né? Porque pode ser perigoso também para a espécie. Tá bom? Então, aquecimento e hidratação é a melhor coisa. E deixa ele num cantinho quietinho ali, porque eles gostam do escurinho, né? Eles são animais que são ativos à noite. E pensa, com a mamãe deles, se eles são filhotes ainda, ou eles estariam na bolsinha no marsúpio, num lugar bem aconchegante e que eles ficariam, né, bem ali guardadinhos, ou nas costas dela, mas assim, no ninho, num lugar mais acolhedor, mais isolado, né, protegido. O sucesso dos resgates foi tão grande que atualmente tem até uma mascotinha, Nina, uma saruê de 3 anos que teve sorte de encontrar um abrigo. Ela já é considerada uma saruê idosa. Então, uma curiosidade muito interessante da espécie que muita gente não sabe é que os saruês vivem pouco tempo na natureza. A expectativa de vida deles é de 1 a 2 anos na natureza. Né? E quando estão sob cuidados humanos, né, por necessidade, porque eles não sobreviveriam para a natureza, então só frisando isso, né, eles podem viver 3 até um pouquinho mais. Mas com 3 anos o saruê já é considerado muito idoso, então as próprias células do corpo já estão envelhecidas, os órgãos, né? E o caso da Nina, ela chegou aqui com 5 meses pra gente. E o que aconteceu? É uma questão comum. Às vezes a pessoa encontra um saruê e eles são encantadores, né? Um filhotinho, e tenta cuidar. Aí você busca na internet, o que fala lá? Dá isso, isso, aquilo. Ou você infere, o que o saruê come na natureza? Vamos dar isso. Só que ele é um filhote, então assim, o filhote, assim como um filhote de humanos ou qualquer outro animal, precisa de cuidados e nutrientes especiais. Então, o que aconteceu com a Nina? A pessoa, inclusive com orientação de veterinário de silvestres, né? Então, às vezes a pessoa até é da área, né? Biólogo ou veterinário da área de silvestre, mas não tem o conhecimento específico da espécie. Também orienta errado. Então, essa pessoa encontrou, começou a cuidar da Nina com uma alimentação totalmente errada. Com apoio também de outros veterinários que também não desconheciam, né? Não fizeram de propósito, fizeram com muito amor. E alimentaram a Nina só com fruta e carne, nem água, era suco de laranja. Então, o que acontece? Os filhotes de saruês, eles precisam muito de cálcio, que é o que tem no aleitamento materno, né? No leitinho da mamãe. Então, e o cálcio também precisa estar balanceado com outro nutriente, que é o fósforo.
Então, se você dá muita fruta, você está dando muito açúcar, nada de cálcio, né? Não tem, é zero, tá no leite o cálcio, né? Tá no brócolis, no iogurte, nessas coisas, mas estaria no leite da mãe. E a carne, você dá muita proteína, tem muito fósforo. Então, o que aconteceu com a Nina? Por ela não ter recebido cálcio e recebido esses outros tipos de alimento, o organismo desenvolve uma condição que chama doença osteometabólica, ou um nominho mais complicado, que chama hiperparatireoidismo nutricional secundário, que o organismo começa a roubar cálcio dos próprios ossos. Então, é uma condição que o animalzinho começa a perder, os ossos ficam fraquinhos, começa a entortar a carinha, as mãos. Então, de vez ele andar, eles têm os bracinhos curtos, né? De vez de andar assim com a pontinha da mão, ela começa a andar com o antebraço, o braço e o cotovelo no chão, né? E é muito dolorido. E a pessoa com o maior amor do mundo, entendendo, achou que ela estava com outro problema, submeteu ela à fisioterapia, que foi mais ajudou ela, mas foi mais dolorido ainda, porque estava forçando os ossinhos, né? Então ainda ela caiu a resistência dela e ela desenvolveu uma outra doencinha, que é uma bactéria que atacou as orelhinhas dela. Então ela tem as orelhinhas um pouco retalhadas, né? Então, quando ela chegou para mim, eu trabalhei tudo isso com ela, né? Eu já tinha conhecimento dessa condição. Tem uma dieta específica cheia de cálcio que a gente dá, ovo de codorna com a casca, né? Pé de galinha batido, um monte de outras coisas para reverter. Não reverte a condição, os ossinhos dela, ela continua sendo especial e tortinha, mas ela o organismo pelo menos para de roubar o cálcio dela, ficar fraca. Então, ó, tanto é que ela tá vivendo bem, né, até os 3 anos. E hoje em dia ela é uma senhorinha, ela tem cuidados especiais, né, ela faz parte do nosso programa de bem-estar animal aqui dentro da Todo Bicho Bom. Então ela passa por tratamentos específicos aí com veterinários parceiros maravilhosos, que é, ela faz acupuntura, ela faz ozonoterapia, magnetoterapia, e faz outras terapias também, assim, energéticas, né? Com a Aline, uma amiga à distância que faz espiritual com a egrégor de São Francisco de Assis. A gente trabalha aqui o plano físico, espiritual e energético com os animais. A gente acredita muito nisso.